Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês a comparação de uma instalação Windows e uma Linux, tá? A galera me pergunta muito se vale a pena migrar do Windows para o Linux, né? Se é muito difícil trabalhar com Linux. Muda muita coisa, tá? Dá para trabalhar tranquilo, é uma questão de costume. Nós já estamos viciados no Linux, ou melhor, no Windows, né? E eu vou comentar isso ao decorrer da instalação do Ubuntu, tá? Uma coisa que eu acho legal do sistema do Ubuntu, do Linux, é que você pode fazer um teste com o Live CD. Ele executa um sistema operacional sem precisar você instalar no seu HD, tá? Não é o nosso caso, que nós já vamos fazer uma instalação direta no HD. E detalhe, se você for fazer isso, fique ciente que você vai perder tudo que tem no seu HD. Nós vamos formatá-lo. Então, se você precisar de seus dados, faça o backup, porque você vai perder tudo, ok? Bom, vamos lá para a opção do meio aqui, ó, instalar o Ubuntu. Aguarde carregar o modo gráfico. Beleza. Carregou o modo gráfico, ó, ele já detectou a nossa placa de rede. Vamos selecionar a linguagem, português Brasil, ela já vem pré-selecionada. Clique no botão continuar. Se você quiser baixar instalações enquanto instala, você pode selecionar aqui. Eu não vou fazer isso agora porque minha internet está muito lenta e vai me afetar muito, tá? Eu só vou pedir para instalar alguns programas de terceiro, tá? Plugins ou codecs. Então você marca aqui, clique em continuar. Ele avisa que você vai perder tudo do seu HD. Mais uma vez, faça backup. Se você tiver tudo prontinho aí, sabendo que você vai perder tudo do seu computador, fez o backup já, manda instalar agora, tá? Vai aparecer uma alerta de mudança que ele vai estar reparticionando o seu disco. Você clica em continuar. Aguarde o término do particionamento. Selecione a sua região para ele se adaptar a configurar o relógio, enfim. Layout do teclado, na maioria das vezes ele já vem o certo, mas se você quiser testar aqui os caracteres, tá? Acentos. Manda bala, continuar. Digite o nome do seu usuário e a sua senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é só um exemplo, né? Vou mandar continuar a instalação. Tá lá, já está copiando os arquivos. Bom, galera, é o seguinte: eu não sou nenhum guru do Linux. Pelo contrário, eu sou um usuário relativamente novo. Alguns anos eu estou usando o Linux, tá? Muda muita coisa, porque nós estávamos viciados nos sistemas da Microsoft. Tá? Então tinha coisa que você faz muito automático, que no Linux você faz a mesma coisa, só que muda um pouquinho. Muda uma concepção, muda a segurança. Você aprende a trabalhar mais de uma forma diferente. Mas ele supre sim a necessidade. Se você não for um usuário gamer, porque usuário gamer é fogo. Infelizmente, muitos gamers não são compatíveis com o Linux. Então, se eu falar para o usuário gamer, ó, vai para o Linux, então você vai me xingar. Mas o pessoal que trabalha em casa, no escritório, que trabalha com, né, Excel, Word, que acessam a internet, professores, você vai rodar aí normal um Linux sem problema no seu computador. Você vai até rodar mais tranquilo, despreocupado, sem essa de pegar qualquer vírus, tá? Existe vírus para Linux? Sim. Existe alguns códigos maliciosos para Linux, como existe para Mac. Só que não é diferente do que é, por exemplo, com Windows. O ambiente Windows é infectado uma praga, né? Tem milhares, milhões de códigos tentando ferrar você. Bom, se você usar Linux, vai ser imune àquelas invasão de contas bancárias. Sei lá, talvez seja um pouquinho mais difícil do pessoal roubar seus dados, mas pode acontecer. Então, você tem que ter em mente, você também precisa se cuidar. Por exemplo, entrou em um site de banco ou um site seguro,
Erra sua senha uma vez, porque se você errar sua senha, vai dar lá usuário inválido, né? Se você digitar uma senha errada naqueles sites fakes de banco, ele vai passar para pedir um outro tipo de código de acesso. Então você sabe que é um site que não é verdadeiro, né? Então você tem que ter uns macetinhos assim, mas de resto de boa. A vantagem do Linux é que ele já detecta a maioria dos drivers do seu computador, você não precisa formatar e ficar procurando drivers, né? Trabalha de forma particionada, se você entender um pouquinho mais. É tão fácil quanto o Windows. Instalação de impressoras, tranquilo, ele já pega, tem milhares de drivers nos seus repositórios. Então, plugou, às vezes você pluga um cabo USB de uma determinada impressora, ela já está impressa, ela já está configurada, né? 1 segundo você configura uma impressora. Quando ela não tem drivers, você baixa na internet. Vai surgir muitas dúvidas? Vai surgir. Eu, às vezes, passo horas pesquisando como fazer determinada coisa, porque eu estou aprendendo também. Apesar de estar, sei lá, 2 anos trabalhando direto com Linux, a cada dia que passa eu aprendo coisa nova. É muito louco. É diferente, por exemplo, de você usar um programa da Microsoft, que eu, sei lá, já sou quarentão. Eu venho da época do DOS, do DOS 5, do DOS 6.2, passando por Windows 3.0, 3.11, né? Aprendendo naquelas aulas Lotus 123, WordStar, DBase, aquelas coisas que, nossa, muito tempo atrás. Então, por exemplo, passei pelo DOS, fui para o Windows versão 3x, né? Fui pro 90, pro 95, 98, antes do 95 teve o Millennium, se eu não me engano, né? Não lembro mais, faz muito tempo. Ou depois do 98 teve o Millennium, depois teve o XP, 7, ou Vista, né? Que às vezes tem... Nossa, mudou muita coisa. Mas desde aquela época você acompanha, até hoje que está no Windows 10. Então você imagina, você 30 anos, 40 anos passando só pelos produtos da Microsoft e migrar de uma hora para outra em outro sistema, né? Óbvio que você vai ficar um pouco perdido, um pouco deslocado. Mesma coisa para quem é usuário Mac hoje. Se você comprar um Mac, vamos pensar assim, muda do Microsoft? Sim, muda, mas é tão intuitivo quanto. Tem os programas para Mac, como tem os programas para Linux, né? O que é mais difícil de achar no mercado? Se você procurar um controle de estoque para Windows, você vai achar milhares. Para Linux, por exemplo, algumas centenas, né? É isso que acontece no Mac. Hoje em dia, com desenvolvimento em Java ou, né, Lazarus, que é um Pascal, tipo uma linguagem tipo Delphi, ou próprio linguagem web PHP, existe alguns softwares de gestão que são compatíveis para vários sistemas, que nós chamamos de multiplataformas, né? Então, aí você pode se adequar. Lógico que o suporte a Linux é mais caro do que o suporte Windows, né? O Linux é um sistema totalmente gratuito, né? A maioria das distribuições são gratuitas, mas o programa às vezes são mais caros, porque, por exemplo, você pode ter um controle de estoque que, como tem milhares de programas no mercado nacional, ele custa N, né? Um valor N. Só que programa para Linux, diferentemente das milhares que existem para Windows, tem apenas centenas. Então custa um pouquinho mais. Talvez por isso que os programas Mac custam muito caros, né? Mas também são ótimos sistemas, são mais seguros, mais robustos. Tá aí, né, a diferença? Bom, o que é legal também é que você pode, na pior das hipóteses, fazer uma virtualização, criar máquinas virtuais, se você precisar de algum programa Windows, né? Ou se não, você tem um recurso chamado Wine, onde você pode abrir alguns aplicativos no próprio Linux, né? O sistema Linux, né,
Ubuntu ou algumas outras distribuições já vem com os pacotes de escritório, pacotes de Office, né, compatível com o Office, o LibreOffice, por exemplo. Então ele abre documento do Excel, do Word, do CorelDRAW, né? Mas se você não tiver contente e quiser instalar um Word, existe a possibilidade de instalar da própria Microsoft com sistema de compatibilidade online no Linux. Por que não? Já fiz esse vídeo antes, né? Mas o ideal é assim, por ser uma ferramenta gratuita, né, um sistema gratuito com várias ferramentas, é tranquilo, você sempre está na legalidade. Por exemplo, você está com Windows. O Windows, uma licença custa, supondo, R$400 hoje. Um exemplo, tá? Nem sei quanto custa. Com pacote Office, mais R$1.000. É o valor de um PC, galera, né? Então, a vantagem de você usar o Linux é essa. Você deixa o custo-benefício mais barato. O valor que você compra um Windows original e um Office original, você compra aí um notebook. Um i3, por exemplo, né? Ou se não... Dual Core não, né? Bom, mas roda legal também no Dual Core, roda em máquinas antigas. Existem distribuições que são para máquinas antigas, tá? E rodam tão bem quanto as novas. Então, nossa, um sistema muito parrudo, vale a pena. Vou dar uma pausa aí porque eu não aguento mais falar, né? Assim que estiver terminando aí eu já volto para concluir. Valeu, abraço. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar, eu acho que deve ter até aqui, ó. O Linux, ele possui uma central de programas, tá? Então, às vezes, você está procurando algum joguinho de cartas ou algum programa específico, você entra no Ubuntu Software Central, na central de programas do Ubuntu, e você pode pesquisar os softwares que você está necessitando e tem aqui as avaliações do usuário, tá? Então, é show de bola. Você pesquisa, ele retorna com as avaliações. O que não for legal, obviamente, você não instala. O que ele vem já, além do pacote Office, que eu já falei que ele vem com alguns players de áudio, tá? Editor de fotos, se não tiver, mas ele está incluso, porque, ó, Shotwell, por exemplo, e suporta o GIMP como se fosse um Photoshop, né? Editor de vídeo, como esse que eu estou falando, vocês vão ver esse vídeo, ele foi totalmente editado no Linux, né? Navegadores, você não precisa instalar o Firefox, que ele já vem, suporta Flash, apesar do Flash eu acho que não vai durar muito tempo no mercado, com esse problema de segurança que ainda tendo, né? Muita falha de segurança. O Office, como eu já falei, ó, que são compatíveis com os programas do formato Office da Microsoft, tá? Totalmente gratuito, né? Lembre, isso é muito importante. A partir de hoje eu vou fazer uma sequência de videoaulas comparando as ferramentas do Linux e do Windows. Para ser mais fácil o usuário entender aonde chegar, como eu faço tal procedimento, como configurar uma conexão de banda larga, PPPoE, ou configurar minha placa de rede, né? Então vou mostrar aí os dois sistemas para facilitar a instalação de programas, como eu instalo determinados programas. Então, nós vamos navegar na internet, pegar blogs de parceiros, por exemplo, que ensinam a fazer isso daí. E por que não? Vamos mostrar, galera. Vamos participar da liberdade, né? Tô achando fantástico esse mundo. Tô gostando muito. Por isso que eu tô divulgando, né? Você não vai divulgar uma coisa que você não gosta. Não é verdade? Então, acho que quantas pessoas mais estiverem no nosso mundo, melhor, né? Para você que gosta de programação, por exemplo, que usa Delphi, você pode usar o Lazarus, né? A ferramenta Lazarus roda muito bem em Linux ou em Mac, né? No iOS. Tem algumas videoaulas minhas aí ensinando como fazer um programa de estoque, de agenda no Linux. Então, se você gosta disso, quer aprender um pouquinho, como que eu posso fazer um programa de estoque para minha empresa? Entra aí no meu canal, você já vai ver um playlist de programação em Linux. Mas se você instalar no Lazarus, por exemplo, no seu Windows, vai rolar no Windows também, porque o Lazarus é multiplataforma. Se você quiser instalar no Mac, no iOS,
vai fundo. O importante é desenvolver. Não é isso aí. Bom, galera, beleza, terminou agora. Vamos reiniciar o sistema. Bom, galera, tá instalado. Vou deixar carregando aqui. Legal. Ele, como eu não baixei as atualizações na instalação, para o vídeo não ficar muito demorado, a minha internet não está boa hoje, então eu posso fazer o quê? Só para você entender, para começar. Como no Mac, o Mac tem aquele dock aqui embaixo de aplicativos e você tem na lateral, tá? Nessa lateral esquerda. Pesquisa, como que funciona? Clica aqui, ó. Se você mandar pesquisar alguma coisa, update, por exemplo, ele acha o aplicativo, ou se você estiver procurando algum documento seu feito em Word, alguma foto, ele vai achar a sua foto dentro dos seus documentos. A partir de hoje, então, como eu disse antes, nós vamos fazer aulas focadas mostrando o que dá para fazer no Linux, né? Como fazer no Linux o que você faz no Windows. Um exemplo, como eu instalo o Google Chrome no Linux? Mandem sugestões, tá? Valeu, abraços, até mais.